Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. Vamos hoje de novo para o Sul, onde ocorreu a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. As buscas por sobreviventes seguem em meio a um cenário devastador de destruição deixado pelo ciclone extratropical que passou pelo estado. 18ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo e a União Europeia, acontece nesse fim de semana. O Brasil ocupa a presidência do G20 pela primeira vez. O Desenrola negocia quase 12 bilhões de reais em dívidas e prepara a nova fase, que deverá ser liberada no fim de setembro, para quem tem renda de até 2 salários mínimos. O Pix bate novo recorde diário de transações. Foram 152 milhões e 700 mil operações que movimentaram em apenas um dia 76 bilhões 102 milhões de reais, de acordo com informações do Banco Central. A meningite, uma doença perigosa e fatal. Todas as pessoas de todas as idades podem ter essa doença, mas os cuidados precisam ser redobrados com crianças e idosos. Eles têm o sistema imunológico menos resistente. No Recife, a comunidade Porta Fidei entrega casas populares com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Você já ouviu falar em integração lavoura, pecuária e floresta? É um método que aumenta a eficiência dos sistemas produtivos, traz qualidade ambiental e diversifica a renda do homem do campo. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Aumentou o número de mortes no Rio Grande do Sul em consequência da passagem do ciclone extratropical no início desta semana. Esta já é considerada a maior tragédia natural registrada na história do estado. São 41 mortes confirmadas. Além das perdas materiais, a população gaúcha enfrenta um período difícil de luto. 41 pessoas morreram vítimas do ciclone extratropical que passou pelo sul do país esta semana. De acordo com a Defesa Civil, 25 pessoas continuam desaparecidas. Elas são dos municípios de Arroio do Meio, Lajeado e Mussum. A maior tragédia natural dos últimos 40 anos do Rio Grande do Sul deixou um quadro de destruição. 83 municípios foram atingidos pelo ciclone. 2.944 pessoas estão desabrigadas. O número de desalojados passa de 7.600 e 122.992 pessoas foram afetadas diretamente pelo vendaval e pelas enchentes. O governo do Rio Grande do Sul reconheceu o estado de calamidade pública dos municípios atingidos. O governador Eduardo Leite visitou Mussum, cidade com o maior número de mortes causadas pelo ciclone extratropical. Bom, hoje o presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin, informou que vai ao Rio Grande do Sul no próximo domingo. São 41 mortes confirmadas e 46 pessoas estão desaparecidas. Hoje, em nota divulgada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, ainda ao destaque são 10 pontos de bloqueio parcial ou total nas rodovias do estado, em consequência da passagem deste ciclone. Agora, nosso assunto é o mercado mundial de grãos. O arroz nunca esteve tão caro. O preço alcançou o maior nível em agosto, devido em parte às restrições nas exportações realizadas pela Índia. O preço mundial do arroz chegou no maior nível dos últimos 15 anos, com um avanço de 9,8% em um mês, depois que a Índia, o maior produtor do grão, adotou restrições à importação, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Apesar do aumento dos preços, o índice geral de alimentos da FAO caiu 2,1% em agosto, consequência da queda na cotação dos óleos vegetais, laticínios e grãos, em parte por causa da safra recorde no Brasil, que sustenta a oferta. O índice que avalia uma cesta básica de alimentos está 24% abaixo do valor máximo registrado em março do ano passado, pouco depois da invasão russa ao território da Ucrânia, que causou um impacto forte nos preços.
O arroz é a base da alimentação em muitos países e a Índia é responsável por 40% da produção mundial do grão. Ela proibiu em julho a venda do arroz branco, que representa quase 25% do total das exportações, para garantir os suprimentos para o mercado interno. O índice que mede o preço dos cereais caiu 0,7% na comparação com julho, influenciado pela queda de 3,8% em agosto, devido à maior disponibilidade de vários dos principais exportadores. Os preços internacionais dos grãos secundários caíram 3,4% devido ao excedente de oferta por uma safra recorde de milho no Brasil e ao início da colheita nos Estados Unidos. Aqui no Brasil desenrola programa do governo federal criado justamente para mobilizar um grande mutirão de renegociação de dívidas com os endividados, com os devedores de todo o país. Já garantiu o acerto aí de 12 milhões de reais em dívidas dos brasileiros. Os números foram divulgados pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Para tirar os endividados dessa lista de maus pagadores, o programa que teve início em julho já vem mostrando bons resultados, tanto para quem não deu conta de pagar o que devia, quanto para o outro lado, os que esperam o pagamento da conta. No total, desde o início do programa, em julho, já foram renegociados 12 milhões de reais. Contas não pagas de diferentes perfis de devedores. Aqueles que tinham dívidas de até R$100 já não têm mais o nome na lista dos mal pagadores. 6 milhões de clientes endividados. Neste caso, uma projeção inicial do Ministério da Fazenda apontava que 1,5 milhão de pessoas seriam beneficiadas. A meta, de longe, foi ultrapassada. Mas, vale destacar, não quer dizer que com o nome limpo, fora da lista de devedores, a dívida foi perdoada. O débito continua. Mas era um compromisso do banco tirar estes clientes com pequenas contas a acertar do chamado cadastro negativo. Em outro caso, só com aqueles devedores da chamada faixa 2, com contas a pagar de até R$20 mil até 31 de dezembro do ano passado, foram renegociados 11 milhões e 700 mil reais em dívidas. Em declaração feita pelo presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, ele garantiu que o esforço dos bancos também é grande para que o número de clientes endividados recue e que recue de forma expressiva em todo o país. E o Pix chegou a um novo recorde esta semana. Em apenas um dia, na última quarta-feira, foram simplesmente 152 milhões e 700 mil transações financeiras pelo país. O novo recorde registrado de 152 milhões e 700 mil transações financeiras movimentou nas contas bancárias pelo país o impressionante volume de 76 bilhões e 103 milhões de reais em apenas um dia. O recorde anterior era de 4 de agosto do ano passado, com 142 milhões e 400 mil transações financeiras. Na avaliação do próprio Banco Central, são números que destacam o tamanho da popularidade conquistada por esta forma de transação, entre pessoas físicas e empresas também. Uma forma simples, rápida e sem tarifas, e que é muito recente. Foi lançada em novembro de 2020, 3 anos atrás apenas. O Banco Central também informou que até o último mês de agosto eram 650 milhões e 700 mil chaves Pix cadastradas no país, 153 milhões e 300 mil usuários. E o sistema já vai ganhar novidades. No início desta semana, o Banco Central já tinha avisado que em breve o Pix poderá ser usado no pagamento de pedágios, estacionamentos e até no transporte público. E os estudos já avançam também para a realização de transações financeiras pelo Pix, até em operações internacionais, para o envio de grandes remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e serviços fora do país. Número preocupante agora, né? O número de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos aumentou 79% nas últimas 3 décadas. Os dados são de um estudo publicado na revista científica BMJ Oncology. Pesquisadores da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e da Universidade de Zhejiang, na China, analisaram dados de 29 tipos de câncer em 204 países e regiões, incluindo o Brasil. Em 2019, foram registrados 3.260.000 novos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos.
Já em 1990, essa taxa estava próxima de 1.800.000 casos. E as mortes também aumentaram. Mais de 1 milhão de pessoas com menos de 50 anos morreram de câncer em 2019, aumento de quase 28% em relação a 1990. Após o câncer de mama, os tipos que mais causaram mortes e impactaram negativamente a saúde foram os de traqueia, pulmão, estômago e intestino, com os maiores aumentos nas taxas de morte entre pessoas com câncer de rim ou ovário. Os pesquisadores atribuem o aumento do número de casos de câncer entre jovens à obesidade, já que o excesso de peso está associado ao aumento do risco de câncer de mama, intestino, pâncreas, esôfago e cânceres ginecológicos. Outro fator também é o álcool, visto que o consumo de bebidas alcoólicas está associado ao aumento do risco de câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, fígado, mama e intestino. E também ao tabagismo, pois fumar é o principal fator de risco para câncer de pulmão, mas também está associado ao aumento do risco de câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, estômago, bexiga, rim, colo do útero e leucemia. Além destes indicativos, os fatores genéticos também exercem influência nas estatísticas. Dietas ricas em carne vermelha e sal, com baixa ingestão de frutas e leite, também são um indicativo de risco. A estimativa é de que haja um aumento de 31% nos casos de câncer de início precoce nos próximos anos. A pesquisa revelou ainda que o câncer em pessoas jovens afetou mais mulheres do que homens. Autoridades de saúde alertam sobre a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de cura. Vamos falar agora de uma outra doença que preocupa e muito. O diagnóstico positivo para meningite, quando aparece, é um susto para qualquer pessoa, ao descobrir a doença. E nas famílias, claro, uma reação diretamente proporcional aos perigos da doença, que nos casos mais graves pode levar à morte. A meningite, como o próprio nome indica, é a inflamação das meninges e pode ser causada por vírus, fungos e bactérias. Ela afeta as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal e geralmente é causada por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Estamos falando da meningite. Essa doença pode levar a complicações sérias e até mesmo à morte se não for tratada adequadamente. Uma meningite é uma doença, então uma inflamação das meninges. Ela tem várias origens etiológicas, então quem causa a meningite pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser fungo. A mais comum seria viral, seguida de bacteriana e depois a fúngica. No Brasil, ela é considerada uma doença endêmica, ou seja, os casos são esperados ao longo de todo o ano. Segundo o Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 a 2020 foram registrados 265.644 casos da doença, sendo a meningite viral mais frequente, em quase 122 mil pessoas, seguida pela bacteriana, com 87.993 casos. No ano passado, foram registrados 17.034 casos da doença, com 712 óbitos. A doença atinge pessoas de todas as idades, sendo as crianças menores de 5 anos, adolescentes e idosos mais afetados. Crianças menores de 2 anos têm a imunidade mais baixa, por exemplo. Então, tão suscetíveis, é uma doença que pode matar, ter sequelas. A gente dá ali a questão da vacina inicial, se está em crianças, mas a doença atinge qualquer faixa etária, A Sandra estava com um dos principais sintomas da doença, a forte dor de cabeça, e rapidamente procurou um médico e fez o exame. Eu tive que fazer exames também, eu tinha a dor de cabeça muito frequente, era enxaqueca mesmo. Só que os médicos das clínicas, do hospital de clínicas, resolveram então fazer o exame, que é aquele líquido que tira da espinha, para poder ver se realmente não era. Graças a Deus deu negativo, o exame, mas eu tive vizinhas minhas conhecidas que a gente perdeu por causa da meningite. Apesar dos avanços, a meningite ainda apresenta desafios. A doença pode se espalhar rapidamente em ambientes de aglomeração, como escolas e dormitórios, tornando o controle e a prevenção um desafio contínuo.
Por isso, as vacinas têm se mostrado extremamente eficazes na redução da incidência da doença. A vacina tem que estar em dia, com todas as doses adequadas. A gente sabe que tem a aerosolização, ela fica no ar. Evitar contato aí, não botar a mão nos olhos, por exemplo, ou na boca, sem lavagem, ou não usar o álcool em gel, né? O Key, pai da Alicia, de 11 meses, e o Adriano, pai da pequena Duda, de 2, sabem da importância de manter a caderneta de vacinação das filhas em dia. Sempre a gente tem a preocupação de manter em dia essas vacinas, né? E nos próximos dias deve receber outras doses. A gente segue a risca o que a pediatra dela passa para a gente. A carteira de vacinação dela é completa. A família toda, minha esposa, minha filha mais velha, todos nós sempre vacinados. Faz 10 anos que é possível tirar a certidão de nascimento do filho de graça nas maternidades das principais cidades de Minas. Com a ação, o governo quer acabar com os casos de falta de registro dos bebês. Nome, sobrenome, nacionalidade, filiação. Dados que compõem a certidão de nascimento e comprovam a existência da criança. É por meio desse documento que ela passa a ter acesso à saúde, à educação e aos direitos civis e sociais. Até 2010, mais de 12 mil mineiros não possuíam o registro civil, segundo o IBGE. Para melhorar esse cenário, o governo de Minas criou as unidades interligadas. Por meio do programa, os bebês já saem da maternidade registrados e, o melhor, de forma gratuita. Maísa, hoje com 10 anos, foi a primeira mineira beneficiada pelo projeto. Eu fico feliz de me ser a primeira criança registrada em Minas Gerais, né? E eu também queria que todas as crianças tivessem a certidão de nascimento, para elas ser felizes, né? E também ter um futuro melhor. Exatamente, né? Os papais, as mamães registrem suas crianças, primeiro documento, muito importante. Nesses 10 anos, mais de 300 mil pessoas já foram contempladas pelo programa, que já chegou em 65 municípios do estado. A família não precisa sair da maternidade para fazer a certidão de nascimento. Basta apenas procurar a unidade de registro com a declaração de nascido vivo do filho e a carteira de identidade dos pais. A unidade envia os dados para o cartório de escolha dos responsáveis legais e a certidão é encaminhada para ser impressa no próprio hospital. Procedimento que dura em média 20 minutos. Além disso, o número do CPF também já vai registrado no documento. A importância é que a criança já saia da maternidade como cidadão de direito, de fato, com a sua certidão emitida de forma gratuita. Para além da emissão da documentação, também nós orientamos o estabelecimento de saúde que lá seja um lugar de acolhida, de escuta e de encaminhamento para o serviço social daquela unidade de saúde, caso esse grupo familiar precise de um acompanhamento, de uma escuta, de uma acolhida. Isso garante acesso a direitos e inclusão social e ainda ajuda a combater a subnotificação de registro civil. Minas Gerais vai figurar como um estado com menor número de subnotificações de registro civil, o que significa inclusão e garantia de direitos. A facilidade chamou a atenção de Samir, que conseguiu voltar da maternidade com o bebê no colo e a certidão de nascimento em mãos. E a gente só tende a ganhar, porque já sai aqui com uma preocupação a menos, e um tempo de qualidade mais para a família. É isso, cidadania também aos brasileirinhos. Veja no próximo bloco, o Brasil vai ocupar pela primeira vez a presidência da cúpula do G20. Em Recife, comunidade Porta Fidei entrega casas populares, com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. E você vê agora imagens de Fortaleza. A distribuição de refeições por parte das cozinhas cadastradas no programa Ceará Sem Fome começou na última segunda-feira. A primeira a entregar as alimentações prontas a pessoas em extrema vulnerabilidade alimentar
foi a Associação Comunitária Lagoa do Papicu e Adjacências. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Os líderes das principais economias do mundo já começaram a chegar à Índia, a capital Nova Delhi, onde esse fim de semana será realizada a cúpula do G20. Entre os assuntos estão a guerra na Ucrânia e o aquecimento global. Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, serão as principais ausências. Líderes mundiais começam a chegar nesta sexta-feira a Nova Delhi para participar no final de semana de uma reunião de cúpula do G20, em que a Índia vai tentar iniciar um diálogo sobre a Ucrânia e mudanças climáticas, apesar das ausências de Vladimir Putin e Xi Jinping. Governantes estão divididos em temas cruciais, o que pode dificultar a publicação de uma declaração final no domingo. A América Latina vai estar representada pelo presidente Lula e pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O Brasil vai assumir a presidência rotativa do bloco depois da Índia. A ausência de Putin e Xi, que atuam com frequência como contrapeso, deixam o caminho livre para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenha um papel central na cúpula. A Rússia vai ser representada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que já está na Índia, e a delegação chinesa vai ser liderada pelo primeiro-ministro Li Qiang. O G20 parece dividido sobre a invasão russa do território ucraniano e vários países em desenvolvimento do grupo estão mais preocupados com o preço dos grãos do que com as condenações diplomáticas a Moscou. Antes do início da cúpula do G20, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anfitrião deste encontro, declarou que o apoio dos países mais ricos precisa ser maior aos chamados países em desenvolvimento, na luta contra as mudanças do clima, com mais recursos e mais tecnologia. A semana foi marcada pelas entregas de casas populares em Camaragibe, no Grande Recife. As casas foram erguidas graças à força de uma série de ações comunitárias e também da igreja. Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, fez questão de abençoar as novas casas. Dom Paulo Jackson participou da entrega de 4 casas populares em Camaragibe, a 23 quilômetros de Recife. Em sua chegada, foi recebido pelas autoridades. A ação é uma iniciativa da comunidade Porta Fide. No ato, também marcaram presença a prefeita de Camaragibe, Nadege Alves, o fundador da comunidade Porta Fide, Rodriguinho, além das famílias beneficiadas. Durante o breve discurso, Dom Paulo falou da importância da doutrina social da Igreja e do diálogo possível entre órgãos públicos e a Igreja. A doutrina social da Igreja preza muito pelo critério da subsidiariedade. Isto é, o poder público e a Igreja podem e devem criar parcerias quando forem em favor da vida, em favor do bem, em favor da dignidade das famílias. Estamos entregando 4 casas que foram construídas a partir dessa parceria, mas sobretudo com a colaboração e o voluntariado de tantas pessoas. Colaboração material e também o voluntariado no acompanhamento, na orientação. Uma experiência verdadeiramente rica e bela de uma comunidade que se mobiliza para cuidar da vida de suas famílias. Após o discurso, Dom Paulo abençoou as casas e o bispo auxiliar, Dom Lima Macedo, entregou as chaves. As casas têm em média 55 metros quadrados, 2 quartos, saneamento básico e energia. Todas as famílias que serão beneficiadas com essas casas foram vítimas das chuvas que assolaram Recife no ano passado. Todas as pessoas que vão morar aqui perderam entes queridos no desastre. É o capítulo final para o nosso trabalho e o capítulo inicial para a história de alegria e felicidade, de reconstrução para essas famílias. Para nós é uma alegria muito grande poder entregar essas casas com o auxílio de Deus e de Nossa Senhora. Nós não fizemos nada sozinhos e convidamos você a também construir um mundo melhor, porque é isso que Deus espera de você. Maria do Carmo admira a nova casa e se emociona ao falar sobre o esposo que morreu soterrado no desastre em maio de 2022 e diz que hoje
ela só quer agradecer. Nessa casa aqui é uma nova vida, com a presença no meu coração de sempre que o meu marido vai estar comigo, e cheio de gratidão. E quando a gente tem gratidão por cada um que ajudou, de qualquer forma, o seu coração, ele brilha, seus olhos brilham de felicidade. Então, é o que eu sinto hoje, é muita gratidão. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos, para a TV Evangelizar. Vamos falar agora de outra forma de inclusão. A linguagem de Libras faz crescer os relacionamentos. Na fase escolar, ela vai formar cidadãos mais inclusivos. Uma pesquisa da Federação Mundial dos Surdos revela que 80% das pessoas surdas no mundo têm dificuldade nas linguagens escritas. Diante desta realidade, as línguas de sinais são uma alternativa. Com isso, as pessoas podem receber e transmitir informações, estudar de forma muito inclusiva e muito mais justa. Já aviso, essa matéria está sendo traduzida na língua brasileira de sinais, a Libras. No cenário educacional atual, a inclusão é uma pauta fundamental. Nesta escola, os alunos estão tendo aulas de Libras. A Manu, de 8 anos, está adorando as aulas e quer estar preparada para quando precisar. Eu acho que isso ajuda bastante a gente. Vai que a gente encontra algum e ele precisa de ajuda, daí a gente sabe já e consegue conversar com ele. O projeto A Arte de Incluir surgiu no mês de agosto deste ano. Nele, os alunos são introduzidos a Libras no período do contraturno. A ideia justamente é que eles tenham esse conhecimento para quando necessitarem usar, eles consigam usar na sociedade ou qualquer espaço que eles venham viver. Ao todo são mais de 200 alunos participando do projeto, que tem como principal objetivo desenvolver habilidades básicas de comunicação em Libras. Eles estão na 4ª aula. Vamos ver como é que eles estão na prática? Manuela. E seu nome? Meu nome? Bernardo. Durante as aulas, são diversas atividades que têm conquistado a atenção dos educadores, pais e alunos. Dentro da escola, eu posso falar com certeza que durante esses 2 meses que nós estamos aprendendo com eles, eles vão sair daqui incluindo realmente os surdos. Se eles encontrarem uma criança, um surdo, eles vão saber sinalizar com eles. O Arthur também está gostando das aulas e já consegue se comunicar na língua de sinais. A gente vai conseguir falar com outras pessoas, porque se ela precisar de ajuda, eu já consigo falar com ela. A escola não está apenas quebrando barreiras de comunicação, mas também construindo pontes de compreensão e empatia rumo a uma educação mais inclusiva e compassiva. Você precisa trabalhar com qualquer ser humano a inclusão. Eu acho que não só com os estudantes da escola, né? Com a família dele, né? Com todo mundo que permeia a nossa escola. Né? As nossas famílias são famílias muito presentes, muito pontuadas. Então, quando vai um projeto desse para casa, provavelmente o pequenino vai ensinar a família inteira, né, a falar Libras. E essa noite tem Brasil em campo, no gramado do Estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Nossa seleção estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo é contra a Bolívia e começa às 9h45 da noite. Começa hoje às 9h45 da noite no Estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, a caminhada do Brasil rumo à Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. O primeiro confronto da seleção brasileira é contra a Bolívia. No banco de reservas, a seleção terá a estreia do técnico Fernando Diniz, que realizará seu primeiro jogo à frente da seleção canarinho. E a provável escalação da seleção brasileira para o jogo de hoje tem Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Renan Lodge na lateral esquerda. No meio de campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar. E no ataque, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Os visitantes tentam acabar com um tabu de 14 anos contra o Brasil, já que a Bolívia nunca venceu a seleção brasileira como visitante. A provável escalação da seleção boliviana tem Lampe no gol, Jairo Quinteiros, Adrian Justino, Marcelo Soares, Diego Medina e Gabriel Villamil. Completam o time Luciano Ursino, Victor Abrego, Miguel Terceiros, Jaime Arrascaíta e o comandante de ataque é Marcelo Moreno.
Além do Jogo do Brasil, outra partida movimenta as eliminatórias sul-americanas hoje. No Estádio Centenário, em Montevidéu, às 8 horas da noite, tem o clássico entre Uruguai e Chile. E ontem, na abertura dos jogos das eliminatórias sul-americanas, foram 3 partidas. Você vê aí na tela, o Paraguai recebeu o Peru, o jogo foi 0-0. Na Colômbia, em Barranquilha, os donos da casa passaram pela Venezuela 1-0. E a Argentina, atual campeã do mundo, com um golaço de Messi, cobrando falta, venceu o Equador pelo placar de 1-0. Há muito tempo é consenso entre o homem do campo, não basta apenas produzir, é necessário produzir com consciência ambiental. No fim dos anos 90, surgiu aqui no Brasil uma ação que integra diferentes cultivos com a criação de animais. É a integração lavoura, pecuária, floresta. Mais eficiência, qualidade ambiental e diversificação na renda. Cultivo agrícola, criação de gado e área de floresta em um mesmo espaço. O modelo de produção, conhecido como Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, é uma estratégia eficiente e sustentável para usar todo o espaço em uma propriedade. Na prática é o seguinte, você tem uma área de pastagem que está degradada, para você reformar essa pastagem tem um custo. Para minimizar esse custo, você introduz a lavoura, onde vai fazer todas as práticas de manejo, de melhoria das condições do solo, terraceamento, melhoria da fertilidade. Junto com isso se planta as árvores, as florestas, né? Após a colheita da lavoura, se faz o plantio do capim, ou da pastagem, que introduz o animal. Então você faz um ciclo de integração lavoura, pecuária e floresta. A Fazenda Santa Rita, em Paranavaí, município da região noroeste do Paraná, é um exemplo de que o sistema dá certo. Há 15 anos, Pedro decidiu plantar os primeiros pés de eucalipto na propriedade, pensando no bem-estar do gado. A aposta deu certo. Nós tínhamos um grupo de pecuaristas que nós tínhamos uma cooperativa aqui em Paranavaí de boi precoce. E a gente fazia visitas nas propriedades. E um desses amigos que trabalhava na Emater na época, ele sugeriu que a gente implantasse eucalipto nos pastos. Houve uma certa resistência, claro, à história de eucalipto secar pasto, né? Mas acabamos fazendo, procuramos um parceiro com mandioca, principalmente por causa do tempo do eucalipto sair e o boi não interferir nele, não comer o eucalipto. E fizemos uma parceria com a mandioca que durante 2 anos poderíamos ter a mandioca e o eucalipto crescer e depois implantar o pasto. Diferente do que acontece nos sistemas de monoculturas, no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, acontece a otimização da terra. Aqui nesse espaço, por exemplo, entre as ruas de eucalipto foi plantada a mandioca. E após essa colheita, que está acontecendo agora, a terra começa a ser preparada. E dentro de 90 dias, essa área já vai se tornar pasto para o gado. O ILFP tem muitos benefícios. Com relação ao solo, entre as melhorias se destacam a maior infiltração de água e quantidade de matéria orgânica e menor perda de umidade e risco de erosão. O solo oferece melhores condições para o que for cultivado. Aqui, a produção de mandioca, por exemplo, passou de 70 para 150 toneladas por hectare. A terra, na verdade, isso aqui era uma área degradada e a gente entrou com a correção de solo, a adubação, por isso que tem essa produção boa toda. E o eucalipto ajuda a proteger. A área de floresta, além de proporcionar um melhor ambiente para o gado, dá boas condições para a fauna da região e contribui para o controle natural de pragas. E é também uma alternativa de renda por conta da extração de madeira. Junto com a mandioca se planta o eucalipto. Nesse processo, a eucalipto fornece uma barreira física para as pragas se locomoverem, permite a fauna vir ali comer, vários pássaros vêm e se alimentam dos insetos que estão ali que poderiam prejudicar a lavoura. Também permite a quebra do vento, que evita o tombamento das plantas de mandioca. Com isso, não aparecem doenças que seriam comum quando ocorre tombamento ou quebra da lavoura. Essa forma de integração é a soma de práticas que, além de maior produtividade, garantem a conservação ambiental e que pode ser adotada por pequenos e grandes produtores. É um exemplo de que é possível produzir e cuidar do meio ambiente. Olha, isso tudo é uma consequência, eu acho que de parcerias bem feitas, tá? A gente sempre almeja fazer o melhor dentro da propriedade. Acabamos tendo sucesso, isso foi importante.
Desenvolvida por mais de 60 organizações da sociedade civil, a campanha Pare o Tsunami de Plástico, lançada oficialmente no Salão Nobre da Câmara dos Deputados em Brasília, foi abraçada por um sentimento de urgência, tanto pelas autoridades dos poderes executivo e legislativo, quanto por representantes do terceiro setor. Para frear essa onda gigante de plásticos espalhados pelos mares, nada melhor do que uma grande corrente envolvendo a sociedade civil e o Poder Legislativo Federal. O evento aconteceu na Câmara dos Deputados e serviu para chamar a atenção do público para o projeto de lei 2524 de 2022, que regulamenta a economia circular de plástico. Esse é um problema global. Nós já temos visto isso e a magnitude desse problema tem demandado soluções locais, porque o plástico não é produzido no mar, ele é produzido em terra. Nós despejamos mais de 325 mil toneladas a cada ano de plástico nos oceanos. Em todos os trabalhos feitos, por exemplo, das iniciativas de limpeza de praia, 70% do que tem lá de rejeito e aparece como resíduo é plástico. O plástico produz um efeito danoso sobre a fauna marinha. Os pescadores têm suas redes destruídas por plástico. O turismo é afetado pela poluição de plásticos nas praias. E nós temos alternativas para isso. Além de ser, pelos dados da ONU, o segundo tema mais urgente do meio ambiente, o plástico, a gente também tem uma questão de saúde pública. Então, não está mais no momento de botar essa culpa no consumidor, A gente tem que, de fato, criar uma lei que reduza a produção do plástico. E o Brasil é um grande produtor. A gente tem que fechar a torneira, da produção do plástico. E se a lei for aprovada, ela pode ajudar a fechar essa torneira. O texto da proposta estabelece que a produção de descartáveis fica proibida. Todo plástico deverá ser reutilizável, reciclável ou compostável. O único ambiente capaz de trazer uma solução ou uma resposta a esse problema tão complexo, de dimensões tão grandes, é essa casa, é o Congresso Nacional. Como trazer uma solução para esse problema de longo prazo, que não trate isso só como um resíduo já no fim da sua cadeia, mas que previna que isso aconteça atacando o problema na sua origem. E por isso foi desenhado, então, o projeto de lei 2524 de 2022, apresentado pelo, então, senador Jean Paul Prats, que está da Comissão de Assuntos Sociais, esperando uma avaliação. E adotamos medidas concretas para reduzir a produção de plásticos, incentivar a reciclagem e promover alternativas mais seguras e sustentáveis, que é a não produção, que a gente sabe. Estamos trabalhando em prol da saúde, do bem-estar de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. O projeto deve passar pelas comissões de Assuntos Sociais e de Meio Ambiente do Senado para ir para a Câmara dos Deputados. A previsão é de que a tramitação seja rápida. Tenho certeza também de que o próprio Senado haverá de votar rapidamente. Isso é um clamor da sociedade. A aprovação desse projeto é um elo importante da corrente. E a conscientização da população é mais um desses elos. Alguém tem que começar. E é por aqui que nós estamos começando. Você mudar qualquer coisa, um hábito, uma escolha, qualquer coisa que você muda é difícil. E a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar a nossa forma de consumir, a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar, a gente vai ter que mudar a nossa forma de viver. E é agora. É hora de agir e a gente conta com o apoio de todos. Importante assunto que precisa ser discutido em todos os ambientes, em nossas casas, nas escolas, universidades, no Congresso Nacional, em todo o nosso país. É urgente. Depois dessa notícia, tão delicada, esse assunto tão delicado, tratado em Brasília, a gente se despede. Pauta Aberta fica por aqui. Excelente fim de semana para você. A gente se vê segunda. Até lá.